Olá, colegas da educação, eu sou Juarez da Silva Thyssen, professor da Universidade Federal de Santa Catarina. Eu gostaria de agradecer especialmente a professoras Rosemary e Selma pelo convite, em nome da associação, para essa breve reflexão acerca do currículo em tempos de ensino remoto, em tempos de pandemia. Uma ótima escolha, uma temática absolutamente importante nesse momento. Todos sabemos que o currículo desempenha um papel de centralidade fundamental na organização do trabalho pedagógico, na organização do processo de escolarização. Ele é o campo de materialização de toda a trajetória formativa, é o campo das escolhas, é o campo onde nós definimos, especialmente professores e profissionais de educação definem o que deve contar como conhecimento, o que deve contar como conteúdo da formação para crianças, jovens e adolescentes. Obviamente que esse momento do ensino remoto ele traz impactos, na forma de organização da escola, na forma da organização do ensino. E eu colocaria que essas alterações estão fundamentalmente postas em 4 aspectos que eu considero mais importantes dentre outros. Um deles é a própria finalidade educativa. Nós temos discutido amplamente a ideia de uma formação humana mais ampla, uma formação mais integral, que envolva não só o aspecto cognitivo, mas todas as dimensões da formação humana. E essas finalidades mais amplas, elas implicam uma presença fundamentalmente. O ensino remoto, ele, de alguma forma, ele fragiliza esse processo da formação mais ampla e centra o ensino em uma perspectiva mais cognitivista, uma perspectiva mais focada no conteúdo, numa relação de entrega e feedback, devolução dos resultados em termos de conteúdo de aprendizagem. Então, a ausência dessa relação mais afetiva, de interação humana, de alguma forma altera também as finalidades mais amplas da educação, sobretudo nesse nível de ensino da educação básica. Uma outra mudança bastante significativa é em relação aos métodos, talvez a mais significativa de todas. Nós estamos aí num desafio, os professores estão num desafio de recriar, reinventar, essa forma metodológica de trabalho. E isso é uma opção que tem um impacto fortemente na formação. Então, aqui nós temos também ganhos e perdas. Se nós temos colocados para os professores o desafio da criatividade, o desafio da inovação, o desafio de buscar outras alternativas de procedimentos, outras alternativas metodológicas, há também, por outro lado, perdas nesse âmbito, porque o ensino presencial é sempre uma possibilidade concreta, material, de interação, mas uma dinâmica mais criativa, mais alternativa, não do espontaneísmo, mas da criatividade. Então, no sentido do método, nós temos ganho, porque podemos contar com ferramentas tecnológicas, com formas mais, vamos chamar assim, mais modernas de desenvolvimento do ensino, mas, de qualquer forma, a não presença dos sujeitos na relação processo ensino-aprendizagem na sala de aula, do ponto de vista metodológico, repercute em perdas fundamentais, sobretudo se considerarmos esse conceito, essa concepção de formação humana mais ampla. Uma outra mudança que não menos importante está relacionado aos conteúdos propriamente dito, aos conteúdos de conhecimento. Nós temos discutido nos últimos 20, 30 anos no campo curricular a formação humana a partir de não apenas de conhecimentos cognitivos, daqueles conhecimentos universais, o conhecimento chamado mais enciclopédicos, mais acadêmicos, mas também a produção de conhecimentos culturais, de estudo de conhecimentos do cotidiano, de valorização das diferenças culturais mais locais, mais alternativos, ou seja, um currículo mais diverso, mais focado nas diferenças.
Este modelo de ensino remoto, ele dificulta um pouco isso, na medida em que esse trabalho do professor, ele se transforma num trabalho mais padronizado, um pouco mais homogeneizado, vamos chamar assim numa expressão forte, um tanto quanto pasteurizado, tendo em vista que há limitações no sentido de um atendimento mais singularizado, mais personalizado, mais individualizado para os estudantes. Então isso também produz uma tendência dos professores trabalhar mais por pacotes de conhecimento, né? Desconsiderando um pouco mais as individualidades, as singularidades, as subjetividades das crianças. Nesse sentido, nós passamos a ter então um conteúdo de conhecimento, um currículo mais isomórfico, né? um pouco mais padronizado a partir desses limites que o ensino remoto nos coloca, né? E também há uma outra mudança significativa, pelo menos do meu ponto de vista, que é no próprio papel do professor, né? O professor, ele pelo menos na perspectiva sócio-histórica ou histórico-cultural, ele tem um papel de mediação forte. E essa mediação se faz por meio dos ambientes de interação humana, né? O ensino remoto, ele de alguma forma retira esse processo da interação humana pela presença e implica um outro papel, não um outro papel, mas um papel um tanto diferente para o professor. Ele reduz o seu papel de mediação e amplia o seu papel de organização, né? Ele passa a ser um profissional que boa parte do seu trabalho docente é a organização da oferta dos conteúdos. Então ele tem um trabalho maior de seleção, de organização dos procedimentos de entrega das atividades para as crianças, seja via tecnologia online, ou seja, mesmo por material impresso, mas ele precisa dedicar um tempo maior para a organização dessa escolha do conteúdo pedagógico e da própria entrega do conteúdo pedagógico, em detrimento da mediação material que ele faria em sala de aula. Então, nesse sentido, o professor também ele vai deslocando a sua função mais nesse sentido. E um outro aspecto ainda relacionado ao seu papel é que a sua ação torna-se ainda mais pública, né? Se no ensino presencial o seu trabalho é público, mas de alguma forma fica limitado à sala de aula, com alguma participação dos profissionais da escola, agora esse trabalho do professor, ele é compartilhado, ele é acessado para além da sala de aula, né? pelos membros da família da criança, por outras pessoas que de alguma forma têm acesso a esse ambiente também de ensino-aprendizagem. Então o seu trabalho se torna um pouco mais público, né? O trabalho do professor está mais exposto a um público ainda maior, que é compartilhado. Nós sabemos que muitos pais, né, ou mesmo tem funções também similares à do professor, ou tem uma participação maior na definição da educação dos seus filhos, e agora nesse tempo de remoto passa a ter um envolvimento com o conteúdo escolar propriamente dito. Então, nesse sentido, o trabalho do professor também se desloca um pouco, tornando o seu trabalho ainda mais público. Bom, de modo geral, eu diria que a partir desses 4 pontos, né, que o currículo então ele tende a ter uma configuração um pouco distinta, né, relativamente distinta. É claro que esse sentido mais amplo da formação ele não se altera, mas se alteram alguns pontos do processo formativo, né? Então o currículo se torna um pouco mais homogêneo, um pouco mais, diríamos assim, em pacote, mais focado na cognição do que na própria relação humana, né? Em algum sentido ele é mais tecnificado, mais instrumentalizado, né?
e de alguma forma ele reduz esse espaço da compreensão do currículo como uma política cultural, ou seja, a escola é um lugar de cultura, é um lugar da diferença, é um lugar onde a expressão das singularidades se manifesta. E isso, todo esse processo de manifestação da diferença, da diversidade, da singularidade, ele se converte de alguma forma em conteúdo de conhecimentos, em saberes escolares. Essa ausência desses sujeitos num ambiente coletivo, de alguma forma, reduz essa possibilidade de um currículo com essa dinâmica também na perspectiva um pouco mais cultural, para se transformar num currículo mais de fundo cognoscente, de fundo mais focado, então, na produção, apropriação ou assimilação de conteúdos considerados assim mais acadêmicos. Então, essa, do meu ponto de vista, são as mudanças mais significativas que vêm ocorrendo no campo do currículo e no campo do ensino e da formação, nesse tempo especial, complexo, difícil, que é o tempo da pandemia. Obrigado a todos.